Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em que momento que você vai ser presenteado aí com este vídeo. Eu sou a Prof. Viviane Gatto e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho contigo sobre a redação do Enem. Como é que está esse teu coraçãozinho aí para a redação do Enem? Espero que esteja tranquilo, mas com certeza ele vai ficar mais tranquilo agora quando a gente conversar sobre o que a gente precisa saber para fazer essa redação. Você sabe o que a gente precisa fazer para ir bem na redação do Enem? Pois então, deixa eu compartilhar contigo aqui um material, né, da Organiza, que é a empresa a qual eu faço parte, que cuida principalmente do coraçãozinho, da parte escrita aí de vocês, para acalmar, né, não deixar aflito aí no momento de tensão que eu sei que acontece. Então deixa eu passar aqui e vamos lá. O que você precisa saber para escrever a redação Enem? Já sabe? Se não sabe, vamos saber logo em seguida. Quando a gente vai fazer uma prova, né, seja ela qual for, aqui vamos falar especificamente da prova do Enem, mas seja qual prova você for fazer, nós precisamos sempre saber o que que essa prova exige da gente, como que ela se apresenta, né, o que que eu preciso saber, o que que eu não posso fazer, o que que eu devo fazer. Então agora eu vou te falar de algumas coisas, especiais aí que nós não podemos esquecer, né, o que que a gente precisa. Nós precisamos conhecer a prova, e parece tão básico e às vezes a gente entra no piloto automático e esquece que precisamos sim saber o perfil da prova. E o Enem tem um perfil que a gente precisa estudar e a gente precisa entender. Então, conhecer a prova, dominar a tipologia exigida. Você sabe qual é a tipologia exigida pelo Enem? É importante a gente saber, né? Existe um perfil de texto exigido que o momento que eu domino essas características, isso faz com que a minha nota fique elevada. Eu preciso também desenvolver uma estratégia de escrita. Sim, não adianta a gente ter teoria, ter até um bom orientador se a gente não pratica. Então, eu já preciso te dizer, vamos precisar desenvolver a habilidade de escrita sem medo de ser feliz, né? Sem medo de entrar em contato com a folha, de colocar nossas ideias ali, de às vezes até não ter uma nota daquela mais alta que a gente espera, mas passar por esse momento aí de escrita, certo? Então, olha só, quando a gente vai conhecer a prova, eu tenho que saber que tem uma proposta, né, lá, nós temos um tema, que é o que a gente, quando chega na prova, o que mais a gente procura, né, ele já fica embaixo dos textos de apoio, isso para nos dar uma mensagem que precisamos ler, né, então logo a gente vai ver aí que a gente tem texto de apoio, né, que a prova ela se apresenta dessa forma, mas o Enem ele vai me apresentar uma frase temática, né, uma frasezinha que a gente fica procurando ali, né. Então olha só, eu cheguei lá na prova, eu corro lá para ver, ainda nem em negrito eles colocam, né, pelo menos não colocaram lá em 2023, né, na última prova agora do Enem, e a gente procura. Então, o comando diz o seguinte: "A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação", sim, a prova, ela espera que a gente tenha conhecimento, né, e a gente tem. Redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Daí isso aqui que a gente procura lá na prova, né? A frase, né? Sobre o que, que era o tema. Os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, essa era a frase tema, né, do tema da prova de 2023. Então, apresentando proposta de intervenção, que é uma particularidade da prova do Enem, né? Que respeite os direitos humanos, então precisamos respeitar, isso é muito importante. E depois diz assim: ó, selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Se eu te contar que muitas pessoas não leem esse comandinho aqui, né? E o comando de uma prova, ele é a ordem, né? Ele é o que a prova está mandando, né? Ela não está me sugerindo. Então, nós precisamos seguir isso. Quando eu chego aqui, desafios então para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher do Brasil, eu sei que eu vou encontrar ali temas motivadores. Eu sei que às vezes tu diz, bah, Vivi, mas sabe que às vezes esse tema ele é desmotivador. Eu leio e não consigo compreender, não às vezes até tem alunos que dizem assim: "Ah, sabe, Vivi, eu nem leio os textos, porque, ai,
no dia lá, às vezes quando tá se preparando, né, nem leio, porque no dia lá eu vou estar nervosa e eu não quero que o texto me influencie. Não, por favor, criatura, o texto tem que te motivar, ele tá ali para te apoiar, né. Então, a partir da leitura dos textos motivadores já é o primeiro comando da prova aqui, né, a partir da leitura. Então nós temos que entender que tem uma função, esses textos motivadores, eles estão ali por algum motivo mesmo. Então, vamos tentar observar. Na prova de 2023, então, nós tínhamos o texto 1 lá, que falava sobre o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, e a crise global da desigualdade. Eu sei, né, que tu pode pensar assim: "Ah, Vivi, eu não sabia nem o que que era trabalho de cuidado", se tu fez essa prova, né, ou se tu tá vendo agora pela primeira vez, tu fica pensando: "Ah, eu não sei o que que é trabalho de cuidado, é trabalho doméstico, né, o que que é?". Então a prova, sempre que ela apresentar um tema, um assunto para nós, ela vai tentar fazer com que a gente tenha algum conceito ali, que a gente entenda o significado, tá. Ela já fez isso em outras provas, num outro momento nós vamos ter aulas específicas, às vezes só de palavra-chave da frase tema, e hoje eu quero falar sobre este tema em específico aqui. Então, o trabalho de cuidado, né? O trabalho de cuidado ele é essencial para nossas sociedades e para a economia. Então, ó, o texto já fala da importância ali do trabalho de cuidado. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, ó, a preocupação da prova agora em fazer com que a gente entenda a problematização, entenda sobre o que que é essa prova, né. Então eu tenho que aprender a extrair isso dos textos de apoio. Então ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha, né, por exemplo. Então, é realmente esse trabalho de manter, né, de cuidar realmente de pessoas, e ali ele foi falando, né, o texto está nos mostrando ali, de todo o perfil, né. Então esse cuidado, esse trabalho de cuidado realizado pela mulher, ele é uma base aí de construção social. A prova está me mostrando, então eu já consigo entender um pouquinho do conceito do trabalho de cuidado que a prova está me trazendo, né. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnadas. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceitos em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. Então, agora, ao mesmo tempo que esse texto 1 ele já me mostra o que que é esse trabalho de cuidado realizado pela mulher, ele já vai agora, me mostrando uma situação um problema. Porque quando a gente fala de redação, quando a gente fala de uma prova de redação que a gente precisa argumentar, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a tipologia exigida ali, ela espera que a gente tenha um posicionamento, né, sobre uma situação problema. Ainda mais nesta prova do Enem, que é uma prova que acaba exigindo, né, uma proposta de intervenção, que é a principal característica, né, do Enem, comparada a outras provas aí que a gente também possa fazer, é que ela acaba exigindo, essa prova exige da gente uma elaboração de uma proposta de intervenção. Então eu preciso entender que precisa haver uma problematização, precisa haver um problema, seja ele qual for, com causa, com consequência, para eu poder discutir, né, e para eu poder justificar por que precisa resolver isso. Então aqui a gente consegue perceber que a prova já começa a mostrar para a gente um problema, né. Então ele fala: "Ó, se a sociedade não tem isso, ela fica estagnada", né. Então, a importância desse trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então as mulheres, elas são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Então, significa assim, ó, que a mulher, ela é a base de cuidado para a família, para a sociedade como um todo, sem ser remunerada, né. E quando essa mulher também, ela decide, por exemplo, não decide ou ela consegue, né, vamos pensar assim, sair para trabalhar, ela precisa de uma outra mulher
também, né, para cuidar da família dela, mesmo que ela pague, né, ou não pague tão bem assim. Então a mulher, ela é realmente, aqui, né, a base de construção da sociedade. É ela que ajuda, por exemplo, muitas vezes, o próprio homem, né, ou a própria família ali evoluir, né, os filhos também, né, e tudo mais. Então nesse texto um a gente consegue ter essa noção da prova. Eu sei que aqui tu pode estar pensando: "Tá, Vivi, mas eu não tenho todo esse tempo lá na prova". Por isso que a gente treina, por isso que a gente precisa saber extrair dos textos de apoio aquilo que a gente precisa para fazer a prova. Aqui, ao ladinho, eu coloquei, então, o trabalho de cuidado, né, ele refere-se às atividades que envolvem cuidado com outras pessoas, mas tu concorda que eu coloquei aqui só para ficar uma informação para ti, para uma outra escrita num outro momento, mas a prova, ela me deu subsídio, né, ela me deu, informações, ela me deu conteúdo para eu conseguir entender o que que era o trabalho de cuidado, realizado pela mulher. E eu estou no texto um recém. Eu vou passar para o texto 2, né. É importante também eu te dizer que o Enem, ele tem um perfil de formatação da prova. Então, ele pode trazer ali, hã, 1 texto, 2 textos, 3 textos, 4 textos, 5 textos, enfim, desde que eles caibam, né, na formatação de uma folha A4. Então isso é importante também você saber. Pode ser que não existe uma regra que tem que ser 3, 4, 5 textos, mas pode ser um textão, né, pode ser vários textinhos, enfim. Então aqui nós temos um segundo texto na prova, que fala ali, ó, média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou, né, tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Então aqui, esse dado é lá de 2019, diz que homens, né, ocupam 11 horas semanais e as mulheres ocupam 21 horas semanais. Perceba que as mulheres, elas estão no ranking aqui, né, então elas, mesmo que haja uma divisão, vamos pensar assim, né, que não seja um trabalho exclusivo, ele tende a recair à mulher essa responsabilidade de trabalho. A gente poderia inferir a partir dessas informações aqui, né. Nós temos fonte, inclusive, né, aqui da informação. Então, também coloquei ali alguma informação a mais para você, mas eu quero que aqui a gente tente extrair as informações que estão nos textos de apoio, para a gente poder perceber como que a prova, né, o Enem é uma mãe para nós, né, nós que somos filhos ingratos, realmente essa prova ela me dá informações, né, se eu estou preparada ali, se eu treinei, eu consigo manipular essas informações. Então a gente sabe que muitas mulheres, dedicam horas diárias às suas atividades sem receber qualquer tipo de indenização ou reconhecimento, e que isso, né, reflete então na persistente desigualdade, de gênero, inclusive, né, na nossa sociedade. Então, eu coloquei ali alguma informação para ficar para ti, mas nós tínhamos mais textos. Tinha o texto 3 aqui. Vamos ver o que, que o texto 3 traz para nós. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das suas últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como as mulheres têm se inserido na sociedade. No texto 3 agora, tu viu que os textos de apoio eles estão, nos motivando, né, nos influenciando a pensar por que será que a mulher, se eu parar para pensar no tema, por que será que a mulher, esse trabalho de cuidado que é realizado por mulheres, ele é invisível, né, ele não é visto. Aqui esse texto ele já começa a me influenciar num possível argumento, numa possível ideia sobre a prova. Então eu já consigo pensar aqui que as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade pode ter alguma responsabilidade na questão temática, vamos pensar assim. Isso tudo a gente está inferindo, né? Não é o que realmente está escrito ali, mas é o que a gente está aprendendo a extrair. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias, né? E aí aqui isolou uma informação ali, e nestas, as mulheres, que de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então aqui ele está dizendo que, na verdade, a construção social, essa construção até de gênero, se a gente parar para pensar,
faz com que até hoje esse trabalho de cuidado acaba recaindo, às mulheres, e isso também eu poderia pensar que pode influenciar na evolução aí, né, das carreiras e tudo mais. Então o trabalho de cuidado realizado por mulheres é em grande parte não remunerado e não reconhecido como uma contribuição econômica, porque pensa bem, se eu para eu ter alguém, né, para cuidar da minha família, eu preciso trabalhar, eu preciso, bancar isso, né, pagar alguém para fazer isso, mesmo que não seja eu que faça esse trabalho de cuidado. Mesmo que eu queira pagar alguém, eu vou precisar, talvez, né, de outra mulher para fazer isso. Então, existe uma contribuição econômica, e mesmo que seja eu que faça. Bom, então eu vou abdicar do meu trabalho, vou ficar aqui. É um investimento que a gente está deixando como família, né, de tirar do nosso bolso por opção ali, neste caso, né, nesse exemplo que eu estou te dando, como uma opção ali. Então vamos, isso é realmente uma contribuição econômica. Eu estou abrindo mão, talvez, de uma carreira, de um trabalho, enfim. E às vezes é a necessidade mesmo, né, às vezes a pessoa não tem condições mesmo de optar, né, vamos pensar assim. E o texto 4 então, hã, traz ali uma pesquisa, né, dos desafios, do cuidado. Aqui eu só repliquei mesmo o texto que está aqui, né, porque eu não enxergo, confesso, pronto, falei, né. Eu evitei de usar o meu óculos pelo reflexo que eu vi que estava dando ali, então estou sofrendo aqui. Aí eu coloquei aqui ao ladinho para a gente comentar, tá. Então nós tínhamos uma pesquisa, né, os desafios do cuidado, que fala ali: aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, protagonismo continua familiar. Então, o que, que essa pesquisa nos mostra? Olha, aumenta o número de pessoas que precisam, que necessitam de cuidado. Então, os países, e aqui a gente está falando do Brasil, e é importante salientar que a discussão é sempre Brasil, né? Claro que a gente pode fazer referências, fazer relação com qualquer, outro país, mas a discussão sempre, o problema social sempre é aqui no nosso país. E esse texto está nos chamando a atenção que é um problema que afeta a sociedade e que as autoridades precisam prestar atenção. Olha só, os serviços de assistência, eles aumentam, e a gente precisa então criar aí uma assistência, criar uma atenção para essa demanda, né. E aqui no Brasil, o protagonismo é da família, ou seja, não tem uma assistência governamental, né, a família que acaba bancando, que acaba se responsabilizando. Certo? Então já deu para a gente perceber aqui o perfil dessa prova. A prova do Enem, como eu falei, né, ela é uma mãe, né, nós que somos filhos ingratos, ela tem uma maneira da gente entender a problematização para depois escrever. Então eu preciso saber sobre o que se trata esse tema, né, qual é a problematização, observar os textos de apoio, e aí é claro que a gente faz isso, um processo, né, de vários temas, a gente vai trabalhando isso para chegar lá no Enem, e se só mais um tema, como eu sou um pouco velha aqui, vou falar uma gíria, né, tirar de letra. Então, após a gente entender essa prova, agora é preciso pensar sobre o que escrever e como escrever. Então, a gente conheceu a prova, a gente já sabe que o Enem vai me dar texto de apoio, que esses textos eles me ajudam, eles devem me ajudar, e eu preciso desenvolver a habilidade de usufruir desses textos para conseguir escrever um texto coerente dentro da discussão temática, né? Não ficar perdido. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da tipologia, né? Vamos dominar a tipologia exigida agora. Qual é a tipologia exigida? Ah, Vivi, eu sei que é uma redação Enem, né? Eu sei que é isso, e eu sei que tem que fazer uma proposta de intervenção. É isso que eu guardei. Bom, tá lá no comandinho, né? Aquele que a gente não lê, lembra? Tá lá, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, em modalidade escrita formal, enfim, depois, né? Mas o texto exigido pela prova do Enem é o texto dissertativo argumentativo. Beleza, Vivi, o que que isso quer dizer? Um texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter algumas coisas, tá? Algumas características que são próprias desse tipo de texto. Tese, né? Não sei se tu já ouviu falar sobre essa palavra, tese. Mas o que que é tese, né? Que nós precisamos ter?
tese é a nossa opinião acerca do tema. Então, é o caminho que esse texto vai ter. Então, eu vou lá, vou escrever uma redação sobre um tema. E eu preciso ter uma opinião acerca desse tema. Então, é a nossa opinião que vamos defender ao longo do texto. Então, eu já preciso criar um direcionamento para esse texto, uma opinião, que eu possa já, ó, já tenho que pensar, né? A gente tem que ser frio e calculista aqui. A gente está fazendo uma prova, então eu tenho que pensar na minha opinião, ao mesmo tempo que eu já consiga pensar que eu vou conseguir confirmar, exemplificar, né, defender esse ponto de vista. Nós temos aulas específicas de argumentação, de defesa do ponto de vista, mas aqui a gente está entendendo então o processo, né? Eu tenho que conhecer a prova, eu tenho que saber a tipologia, dominar a tipologia. Então, nós não vamos nos aprofundar aqui, mas eu quero que tu saia daqui hoje sabendo o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, nós vamos criar uma tese que vamos direcionar depois nos textos, nos desenvolvimentos, né? E vamos precisar ter uma argumentação para sustentar essa tese. Então, o autor, ele utiliza, né? Daí é aquele nosso medinho que às vezes dá, né? Ai, meu Deus, o que eu vou usar para confirmar? Sim. E aí eu vou utilizar argumentos lógicos, eu vou usar fatos, dados, exemplos, citações. Esses argumentos eles devem ser bem fundamentados e coerentes. Por quê? Porque precisa fazer sentido, né? Pensa que tu está sendo avaliado. A banca lá que está lendo, ela precisa entender desde o título, se tu colocar, porque não é obrigatório, até a última linha lá do teu texto, tem que tudo fazer sentido. Ele precisa compreender o tema, compreender o teu posicionamento, compreender a tua defesa, de que modo tu defendeu aquilo ali, né? Ele precisa chegar lá na conclusão depois e ver como é que tu vai fechar, né? No Enem a gente já sabe como a gente vai fechar, criando uma proposta de intervenção. Vamos ter também aula sobre proposta de intervenção. Então, nós já precisamos aprender a desenvolver essa habilidade. E aí entra o repertório sociocultural, né? Que a gente vai trabalhando ao longo do processo para chegar lá e conseguir articular, conseguir fazer essa relação para confirmar, para exemplificar, para ratificar aquele problema. Então, a tipologia que você vai precisar desenvolver, o tipo de texto que você vai precisar desenvolver, é essa. Você precisa ter uma opinião sobre esse tema e defender essa opinião, confirmando, exemplificando. Beleza? Qual é a estrutura, então, dessa tipologia, Vivi? Como é que a gente organiza isso dentro do texto? Nós vamos organizar com introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Tá, Vivi? Por que 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Por quê? Não pode ser 1. Não existe uma regra que diga que tem que ser obrigatoriamente com 2 desenvolvimentos, né? Ou seja, um total de 4 parágrafos. Porém, existe uma coisa chamada bom senso, né? E a gente sabe que bom senso uns têm, outros não têm, né? E se você pegar os textos 1000, e não são muitos, né? Se a gente conseguir analisar, você vai perceber que a maioria deles tem 4 parágrafos, trabalha com 2 desenvolvimentos. Então, a gente consegue perceber isso, que fica mais organizado, que fica um texto mais coerente, mais expressivo, até porque nós só temos 30 linhas no Enem, né? Então eu preciso organizar, e um texto bem escrito é aquele que ocupa aí de 25 a 30 linhas. Realmente, né? Ele consegue ter uma substância, vamos pensar assim. Então a introdução é o parágrafo que vai apresentar aquele tema que vai estar lá, a prova, e a nossa opinião acerca do tema, lembra? Que é a tese. O tema é junto com a tese é junto com o tema. Então, nós vamos apresentar isso na introdução, que é para direcionar a leitura da banca. Sabe quem é a banca, né? A banca é aquela que vai nos dar nota, que vai nos dar 1000 lá. Você sabe que o Enem tem 2 corretores, né? Um que nos dá 1000 e o outro que também tem que nos dar 1000. Porque se ele não nos der 1000, sei lá, ele descontar em alguma competência, a gente fica com 980. Então, a gente sabe que essa introdução, esse primeiro parágrafo, ele é importantíssimo, porque ali eu já preciso mostrar que eu compreendi a prova, que eu estou seguindo a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o texto que tem
uma opinião acerca de um tema. Então eu já mostro ali essa minha opinião. Quando eu desço para os desenvolvimentos, né, então nós combinamos aqui, lembra? Combinamos que vamos trabalhar com 2 desenvolvimentos. Ali sim eu preciso agora apresentar os argumentos que vão fundamentar, né, aquela minha tese, ou seja, a minha opinião. Então é como se eu tivesse 2 opiniões ali que eu vou organizar em parágrafos diferentes, distintos, né, o desenvolvimento um e o desenvolvimento 2. E aí eu vou dar o exemplo, vou confirmar, enfim, vou usar citação, dados, fatos, vou fazer uma análise ali, né? De por que que realmente aquilo é um problema, se aquilo afeta realmente a sociedade, de que forma afeta, enfim. Mas, dentro desses desenvolvimentos, a gente aprende a função dele, aprende a característica dele. Na conclusão, o normal de uma conclusão, porque eu preciso que tu entenda que a gente organiza a proposta de intervenção na conclusão, também não é uma regra que nos obrigue. Mas por que será que você vai ver todos os textos 1000 com a proposta de intervenção na conclusão? Porque se a gente vai ter 200 pontos de 1000 na proposta, a gente organiza essa proposta na conclusão para a banca poder achar todos os elementos que ela exige, tá? Que quando a gente falar de proposta de intervenção, a gente vai esmiuçar essa parte aí dos elementos, tá? Mas uma conclusão de um texto qualquer, de uma redação qualquer, não necessariamente do Enem, a característica de uma conclusão é retomar a tese, ou seja, reforçar aquilo que a gente já disse. Então, é normal que a gente vai reafirmar que aquele tema acontece, que aquilo é um problema, né, as nossas ideias. E no caso da prova do Enem, então, a conclusão a gente também acorda que ali vai ficar a proposta de intervenção, ou seja, aquela ideia para diminuir, para amenizar, enfim, para intervir naquele problema, de uma forma que seja efetiva, execuível e tudo mais, mas para o problema abordado, ou seja, para a discussão que a gente trouxe. A nossa tese, ela tem relação direta aqui com a proposta de intervenção. Então, eu digo que algo é um problema e mando resolver aquele problema. Claro que depois a gente vai aprender de que forma a gente faz isso, né? A proposta. Mas aqui, hoje, é para a gente reforçar o que, que a gente precisa saber. É o básico para eu ir fazer a prova do Enem, beleza? Agora, então, vamos para a parte que eu penso que é aquela onde o filho chora e a mãe não vê, sabe? Tu sabe do que eu tô falando, né? Que é a parte de desenvolver uma estratégia de escrita, que daí é a parte da prática, que a gente chega com aquela folha em branco ali, que a gente não sabe, meu Deus, por onde começar. Alguns alunos comentam, né? Ai, Vivi, eu não sei como começar. Depois que eu começo, vai, né? Eu não sei se contigo é assim. Mas eu preciso te dizer que quem vai bem no Enem, nem sempre é uma pessoa que tem um dom, né, o que: "Ai, eu sempre amei redação, sempre gostei, tive aula desde do ensino fundamental", enfim, não, eu preciso te dizer que quem vai bem na redação do Enem é quem entende a estratégia, entende que existe um método e pratica, faz acontecer. Mesmo não gostando, né, porque às vezes eu pergunto para os alunos: quem é que gosta de redação? Às vezes, assim, 2 ou 3 levantam a mão, a maioria, sincero, diz que não gosta. Mas a boa notícia é que não precisa gostar, né, não precisa. Então se tu não gosta da redação, acalma o coração, não precisa tu gostar, não precisa tu criar esse amor, mas tu precisa, fazer. O que que tu tem que gostar? Do teu objetivo, da tua meta lá que tu vai alcançar. Isso sim tu tem que gostar, porque é isso que vai fazer tu praticar a redação mesmo sem gostar. Então, desenvolver uma estratégia de escrita é fundamental. Quando a gente fala de estratégia de escrita, é aquilo que a gente vai praticar independentemente do tema. Eu vou ter um processo de compreensão do tema, né, que isso a gente desenvolve também, porém eu preciso ter caminhos para eu conseguir escrever, né. Então, tu viu que compreender o problema-tema é a primeira saída? Gente, eu sempre falo assim, ó, e eu preciso reforçar, tá, eu preciso que tu confie em mim agora. Porque na internet a gente ouve muita coisa e às vezes, quando a gente não sabe no que acreditar, ou, né, em que acreditar, a gente fica perdido aí. Então, se tu curtiu aí, eu espero que tu confie aqui no que eu vou te dizer. Uma prova,
ela precisa ser compreendida. Antes dela ser uma prova de escrita, ela é uma prova de leitura, de compreensão, de interpretação, de tudo aquilo ali que a gente viu, né, de toda a proposta, não só da frase tema. Começa com a frase, né, mas às vezes eu não vou entender o tema na frase, eu vou ter que interpretar, vou ter que ler, compreender, os textos de apoio. Bom, então compreender a proposta, o problema que vai estar lá, né, se é o impacto, se é o caminho, todas essas palavras-chave aí que às vezes nos confunde, eu preciso compreender. A partir daí, eu agora preciso então criar a tese. Por quê? Porque o meu texto é dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo argumentativo? Fala aí, vamos ver se tu lembra. É aquele que o escritor tem uma opinião sobre o tema e defende essa opinião, beleza? No caso do Enem, a gente ainda tem que criar a proposta de intervenção. Então, óbvio que quando eu penso em uma solução, eu também, né, tenho que trazer isso como um projeto de escrita, pensar em uma solução para o problema abordado. Então, nós precisamos criar, né, pensar. Mas qualquer solução? Não, também tenho estratégia. Eu tenho que pensar numa solução que resolva, ou que amenize, ou que diminua aquele problema que eu abordei. Porque é importante eu salientar aqui para ti que nós não temos uma obrigação de solucionar mesmo, acabar com aquele problema. Às vezes, o que a gente vai propor ali da intervenção é algo que vai reduzir, que vai amenizar. Nem sempre, né, a gente vai conseguir, quem dera, né? E também eu preciso agora nesse projeto aí, nessa estratégia de escrita, eu preciso já, antes de escrever, tudo isso aqui que a gente está falando é tudo antes de começar a fazer o texto, literalmente. Eu preciso selecionar repertórios pertinentes à discussão, né? Ou seja, de que forma eu vou confirmar isso aqui? Eu vou exemplificar isso aqui? Eu vou relacionar isso aqui, com fatos, com dados, né? Com citações, enfim. E aí eu já quero te falar algo para acalmar teu coração, que eu sei que é uma dúvida que talvez, se estivéssemos ao vivo aqui, tu já teria perguntado. Vivi, eu posso usar o repertório, os dados, dos textos de apoio do Enem? O que que tu me diz? Tu acha que a gente pode usar os dados que estão aí no texto de apoio do Enem? Claro que podemos, fica tranquilo. Usar, né, é diferente de copiar. Nós não podemos copiar os textos de apoio. Na verdade, a gente não pode copiar nada, né? Porque isso é plágio. Plágio é crime. Mas eles estão lá para me influenciar, lembra? Para me apoiar, motivar. Então eu posso interpretar sim, até para eu chegar à ideia de um problema, eu posso usar os repertórios com certeza. Só quando a gente entrar numa outra aula aí que a gente vai falar de competências, né, que nós somos avaliados por competências, a gente vai perceber que ele não é validado como um repertório sociocultural, que eu tenho que levar, né? Então, aqui quando eu falo selecionar repertórios pertinentes à discussão, tu tem que pensar que um, pelo menos, precisa ser fora dos textos motivadores, né? E a gente sabe que vamos ter duas ideias, né? Dois desenvolvimentos para serem defendidos. Então, a gente já sabe ali que quanto mais repertórios eu conseguir relacionar, melhor ainda, certo? Então, eu acho que deu para a gente ter uma boa noção aí. Espero, né, ter te ajudado, espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouquinho da prova, de dominar a tipologia exigida, de desenvolver então essa estratégia de escrita. E agora é mão na massa e acompanhar aí, porque vão ter outras aulas. Também daqui a pouco comenta aí que aula que você gostaria que eu desse, né? Que aula que você gostaria de compartilharmos juntos aqui para a gente trocar uma ideia, porque é fundamental também você entender que não tem outra saída a não ser compreender a prova. Seria irresponsabilidade a gente ir para uma prova sem realmente saber como que ela se apresenta para a gente, o que que ela exige de mim, né? Então, conta comigo. Eu espero ter te ajudado. Foi um prazer, né? Eu sempre digo assim: curte, compartilha ou faz um Pix, né? Pode fazer um Pix também. Vou te passar aí o meu Pix. Um beijo, adorei. Até a próxima, então. Tchau!